Olá, gente, tudo bem? Começando então aqui mais um vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre o Silicon Bank Valley, né? Um banco que quebrou nos Estados Unidos, conhecido como o Banco das Startups. Tinha muito dinheiro ali, né? Várias startups mantinham esse dinheiro e como isso pode ser o início de uma quebradeira geral. Mas eu vou falar a minha opinião aqui, que eu acredito que talvez a gente possa ver mais resoluções. Bom, para vocês, né, que estão assistindo o vídeo, eu tô gravando isso aqui no final do domingo. A gente tem muitas coisas acontecendo, então bastante notícia, bastante coisa pipocando aí na internet. Então eu vou tentar dar um compilado aqui. Provavelmente algumas coisas que eu falar aqui já vão ter sido atualizadas, né? E eu sempre dou uma olhada no Twitter, assim, porque sempre tem umas informações bem interessantes. Bom, vamos começar primeiro falando que a quebra do banco, né, se deu aí principalmente por uma questão de liquidez, né? Ele teve alguns probleminhas com a liquidez de alguns títulos públicos americanos, provavelmente deve ser por causa das vendas a mercado, né? Muitos bancos americanos têm, né, títulos do Tesouro americano ali, enquanto a taxa estava muito baixa, né, ali em torno de 0,25, 0,5% ali durante a pandemia, né, o governo manteve, e aí a partir disso o Fed começou a subir a taxa de juros aí consequentemente, né, aí chegando aí a níveis de 5% ao ano, o que é uma taxa muito alta para os Estados Unidos, né? Eles estão tentando combater a inflação gerada aí pela pandemia e é muito complicado para eles ter uma taxa tão alta porque isso desestimula, né, o dinheiro em outras áreas, né? Então é muito mais cômodo eles colocarem esse dinheiro no tesouro a 5% sem nenhum risco, né, já que o governo vai, entre aspas, bancar, né, ou vai fazer segurar garantir, né, aquele banco, aquele título, né, do que, por exemplo, investir na bolsa ou até mesmo em startups por meio de fundos, né, de venture capital. Isso também funciona até para os próprios fundos de venture capital que conseguiam captar dinheiro muito barato nos bancos para poder investir em startups, né? E assim foi o crescimento das startups nos últimos tempos, né? Mas acabou que, como a taxa de juros está alta, isso também, né, modificou um pouco. A quebra do banco Silicon Valley, é claro, é um pouco mais problemático porque muitas startups iam ter conta lá, né? Então a gente deve ter aí várias startups sofrendo aí com esses problemas aí, né? Com essa questão da liquidez. Pelas algumas notícias que a gente percebeu, né? A gente vai ter o FDIC, então o FDIC é o seguro lá das contas bancárias americanas, deve cobrir 250 mil, mas a maioria das empresas que, né, vão recorrer tinham valores maior que isso no banco, né? O banco acho que é o 16º maior banco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muitos bancos, né? Então acaba que eles pulverizam muito mais o crédito do que aqui. Aqui a gente tem 5 ou 6 que dominam ali em torno de 80% do crédito. Nos Estados Unidos não, lá é mais diversificado. Lá tem bancos regionais, bancos municipais, bancos nacionais, né? Aqui a gente só tem bancos nacionais. A gente ali na década de 90 acabou é, é, tendo uma série de quebradeiras, né, de bancos estaduais e acabou que virou esse oligopólio que é hoje, né? Mas aí tem as fintechs, né, que vinham com isso, mas sempre o pessoal dizendo que elas iam quebrar e esse evento acaba trazendo um pouco de medo para as fintechs, mas a gente precisa ver como que isso vai ser, tá? Eu acredito no primeiro momento, até o Nubank precisou vir a público dizer que não tinha nenhum saldo, né, nas contas do Silicon Valley Bank, porque provavelmente as pessoas estavam já tirando dinheiro do Bank e mandando para algum outro lugar que eles achavam mais seguro. Isso acabou, entre aspas, sendo bem complicado e acaba gerando esse tipo de confusão e a internet também traz muita informação. Tá? Segundo informações, existem bastante empresas que estão que tinha, né, recursos lá, né? A gente tem desde criptomoedas que tinham dinheiro lá, a gente tinha empresas brasileiras, né? Acho que até tinha chegado a dar uma lida que o BTG tinha levantado que são 21 empresas que tinha dinheiro lá, né? Mas a gente não sabe muito bem como que vai ser isso daí. A gente não tem muita essa ideia ainda, a gente vai começar a ver essas informações. O que parece é que o banco quebrou, em alguns lugares já se tem, né, já se querem comprar essas operações. Então, provavelmente, como ela tinha exposição em startups do mundo todo, em algumas regiões, por exemplo, a gente pode ver talvez a compra desses créditos, né, que tinham, ou desses saldos que tinham de outras startups, o que é muito bom, porque mostra que o pessoal está desenvolvendo. Mas, pelo que dá a entender,
o governo americano não está disposto a salvar o banco, né? Talvez eles vão fazer que nem na crise de 2008, que alguns bancos eles deram crédito, salvaram, outros deixaram quebrar, como foi o caso do Lehman Brothers. Esse caso é bem grande porque é um banco que está ligado, né, está ligado a startups, que já era um mercado que já está com uma dificuldade por causa da taxa, então é uma série de fatores acontecendo ao mesmo tempo. O que o pessoal fala muito em mercado é se isso seria o início de uma quebra de bancos, né? Que nem foi a quebra do Lehman Brothers, levou outras quebras aí, né, no decorrer, ou a quebra de desse banco pode gerar um efeito cascata. A gente não sabe ainda muito bem. Eu acredito que a gente ainda deve ter aí algumas empresas que devem passar por certas dificuldades, mas provavelmente bancos que passaram pela crise de 2008 devem sobreviver a essa crise de novo, né? Eu acredito que não deve ter grandes problemas. Quando a gente está falando agora na questão Brasil, é claro que as companhias que tinham alguma exposição a isso devem sofrer, principalmente com a falta da liquidez desse dinheiro, principalmente se for um dinheiro de curto prazo, né? Fosse, entre aspas, a reserva de emergência dela, que vai precisar encontrar outras formas de se liquidar. É claro que empresas que já estavam em período ainda de maturação, né, ou ainda, quer dizer, que ainda estavam em prejuízo, né, vão acabar sofrendo um pouco mais e pode ser que uma ou outra quebre, tá? Isso é bem comum e deve acontecer de alguma forma, tá? Mas a gente ainda está se apurando muitas das informações, né? Parece que tem pessoas que estão interessadas em fazer compra, então a gente ainda vê tudo no campo da especulação, né? Chegou até ver o próprio Elon Musk chegou, não sei se num tom de brincadeira, a falar que queria comprar o banco, mas isso tudo é uma questão que a gente não sabe ainda como que vai ser, mas isso pode ser um efeito cascata, mas a gente não vai saber ainda exatamente como é. No Brasil, é como eu disse, né, o Nubank precisou vir a público novamente para dizer não tenho nenhuma coisa, isso gera também uma pressão sobre os outros bancos maiores, né, como o Inter e como o próprio C6, né, e a própria XP também, a própria BTG, que são bancos que não são, né, os bancões, né, que acostumam ali ter um risco maior agregado. É óbvio que quando a gente fala da XP e da BTG, a gente está falando de bancos um pouco maiores, que já tem uma experiência maior, né. O Nubank também é um banco muito grande já no Brasil, então é óbvio que ele é um evento nele seria meio catastrófico, seria catastrófico para o mercado brasileiro. Não sei se seria o caso ali, né? Seria uma coisa que aconteceria, mas eu acho que não nada muito. Não acho que não é nada é de acender um alerta, mas eu acho que não deve ser essa crise bancária que todo mundo está dizendo, né? Muita informação, mas isso também sempre vai mostrar pra gente que é importante a gente ter é, a corrida, né? A gente sempre vai ter que ser importante a gente estar diversificado, até mesmo quando a gente está falando de reserva de emergência, não deixar a nossa reserva de emergência apenas em um banco, né? Então diversificar, colocar um pouco num banco grande que tem ali uma liquidez, né? Ou uma startup que seja desses bancos. Então, no caso, por exemplo, do Bradesco, ele tem o Next, então ele responde pelo Next. Então, por exemplo, se o Next oferece uma rentabilidade melhor do que o Bradesco, talvez valha a pena, tipo o IT do Itaú, talvez vale a pena deixar talvez o dinheiro no IT, desde deixar todo o dinheiro, por exemplo, no Nubank. Mas isso não quer dizer que o Nubank vai quebrar ou não, é só porque você está mitigando o seu risco. Né? E também não adianta você imaginar em relação ao tesouro, por exemplo, que eu vou deixar meu dinheiro no tesouro, não vai ter problema. Sim, mas o tesouro não tem liquidez. Né? Caso você entre numa crise, né, por exemplo, de uma corrida bancária, é óbvio que o tesouro não vai deixar você liquidar tão fácil o seu título. Então, também tem essas questões que você tem que tomar certo cuidado. Né? Mercados desse jeito tem que se tomar cuidado. Qual que é a minha, talvez a minha linha de raciocínio? Seria a diversificação. Então, hoje eu não mantenho meu dinheiro só no banco grande. Eu mantenho meu dinheiro no banco grande, no banco médio e um pouco, se possível, num banco, numa fintech. Se um dos três sobreviver, meu dinheiro vai estar lá. Porque o FGC, ele até resgatou, né, duas companhias. Então a gente aqui no Brasil ainda tem esse pormenor, né, que a gente ainda teve nos últimos tempos duas instituições financeiras sendo liquidadas pelo Banco Central, né, que foi a BRK e a Porto Credit, que acabaram sendo liquidadas, e aí o FGC vai pagar aí, né, tá em processo aí de fazer o pagamento, mas eram empresas pequenas, né. Quando a gente está falando de Nubank, Inter, C6, Itaú, Bradesco, são coisas que o FGC não consegue cobrir hoje, então ele vai precisar de um apoio provavelmente do governo, ou até de os próprios bancos vão ter que se auto segurar o caos, né, ali
do mercado bancário. O que eu acho que não deve acontecer, porque o mercado brasileiro é mais concentrado e mais regulamentado. A gente teve, né, quebras no passado dos bancos, que faz com que nosso histórico seja diferente. A gente tem uma política de risco e, claro, outros fatores também já permitem. A gente já está numa, entre aspas, uma liquidação, numa seca de crédito, porque a gente teve os casos da Americanas, a gente teve casos de, por exemplo, a Marisa, que está renegociando suas dívidas, a gente teve a CVC, a gente teve a questão da Azul e da Gol, que tiveram que renegociar suas dívidas. Tudo isso teve renegociações que faz com que o mercado de crédito, tá? Então a taxa alta, não só nos Estados Unidos, faz com que, por exemplo, houvesse, né, essa crise nos Estados Unidos, como essa questão dessa quebra do banco, né, que foi muito motivada pela alta de juros do Fed, mas também por questões das startups estarem, né, no momento em que a taxa de juros aumentou, elas estarem um pouco mais fragilizadas. Aqui no Brasil também, a taxa de juros alta acaba gerando também isso daí, tá? Então, assim, no final, o que eu gostaria de deixar como recado é: cuidado, respeitem, mas lembre-se que o Brasil tem uma instituição financeira muito forte e, claro, isso pode gerar uma crise lá fora, sim, mas lembre-se que o Brasil também tem aí, vai sofrer esses danos, mas provavelmente passará sobre isso. E no passado houve-se fusões. Talvez alguns bancos vão precisar se fundir a outros para sobreviver. Mas eu acredito que não vai ter uma grande quebra, porque isso também seria catastrófico para o país. Né? Seria catastrófico principalmente para o governo que a gente está hoje, que está precisando melhorar o PIB para poder melhorar as condições do Brasil. Então, óbvio que uma crise dessa não é legal, né? Mas não seria interessante para o Brasil, mas eu acredito que a gente esteja preparado para isso, tá? É a minha opinião, queria que você deixasse a sua. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você achar que eu estou falando muita bobagem, só complementa aí com informações novas que vocês saibam, tá bom? Se alguma informação ficou sem eu falar aqui, provavelmente foi que no momento que eu estava gravando o vídeo, essa informação chegou ou eu não cheguei a ver essa informação, beleza? Então não me chame aí de que eu não falei sobre isso ou aquilo, porque no momento que eu estou falando disso, ainda a gente está no meio do furacão e eu queria deixar minha opinião, porque eu vejo muita gente falando que os bancos, os fintechs vão quebrar, mas eu acho que não deve ter tanto medo para acontecer isso, né? Mas essa é a minha opinião. Deixa a sua aí nos comentários.